Olá pessoal, tudo bem? Professor Almir Serpa aqui de volta para mais uma videoaula com vocês. Nosso tema de hoje para o Prepara Enem e SSA ainda é proporcionalidade, aula de número 2, tá bom? Eu estou aqui hoje, eu e Jonathan, meu parceiraço aí da técnica, para poder fornecer para vocês a melhor videoaula possível. Então, segue pra gente aí nos slides e não deixa de anotar. A proporcionalidade foi dividida em 3 videoaulas, hoje é a segunda, tá bom? Muito prazer estar com vocês e poder estar aqui representando mais uma vez o nosso tema da educação online, tá bom? Na proporcionalidade, aula número 2, esse é o slide que você deve seguir no nosso passo a passo, tá? Segue aí com a gente e não deixa de estar plugado nas nossas redes sociais. Bom, lembra que a gente estava falando exatamente sobre isso, razão, proporção e escala, por isso proporcionalidade foi dividida em 3 videoaulas. Lembra disso? É porque a gente sempre fala que essas razões especiais, elas são chamadas de razões derivadas, porque elas envolvem outras grandezas, não só grandezas de mesmo fenômeno, tá bom? Então segue comigo aí, ó, na animação. Olha o slide, ó, aceleração e velocidade que envolve, coloquei o bonequinho do Flash, né, para chamar a atenção, beleza? Veja que a gente também fala sobre volume, capacidade ou até superfície, que é medida, nesse caso a gente vai usar o Sistema Internacional de Unidade de Medidas, que é o sistema métrico por superfície, tá? Metro quadrado para superfície, volume, a gente vai, é óbvio, né, trabalhar ao cubo. Então, no slide, junto aí com vocês, acompanhem conosco que nós vamos falar de aceleração, nós vamos falar de velocidade, densidade, escala, vamos falar de volume, capacidade e perímetro e área, quando a gente falar de medida de superfície, tá bom? Bom, essas são as unidades derivadas, as que estão para você estudar no Prepara Enem e SSA. Existem outras que estão envolvidas lá com física, com geografia, enfim, vocês vão aprender isso depois, tá bom? A matemática cobra da gente que é essa aí. Eu vou falar um pouquinho da história, que isso é importante por 2 motivos. Primeiro, porque como professor de matemática, eu sou quase que obrigado a retratar a história, né? A matemática, ela é uma ciência que ela é antropológica, ou seja, ela fala também dos seus períodos, né? Da evolução ao longo das mudanças e do tempo que a sociedade vive hoje. Então não pode ficar de fora essa história da matemática falando sobre as grandezas. Por quê? Houve mudança, é óbvio. Há muito tempo atrás, olha aí no nosso slide, ó, nós tínhamos as medições, ainda existem em polegadas, tá? Que é a medida da tela do teu celular, da tua TV, da tela do teu computador, enfim, é dado pela diagonal em medida de polegada, por favor, é a lateral da polegada, tá bom? Palmo, que a gente já usa nas medidas que são consideradas como tradicionais, você vai encontrar muito isso nas medidas étnico-raciais, antropométricas, chamadas jarda, côvado, pé e braça, elas sempre foram referenciadas, estão na nossa história. Só que hoje, é óbvio, né, que o Brasil, por ter feito uma aliança com a França, utiliza como base medições lineares ou metro, tá bom? A gente falou isso na aula passada e a gente está aqui só para reacender essa fala. E, óbvio, não tem como deixar de fora o tema da educação do nosso estado, que é educação étnico-racial. Eu trago para vocês o Salamim. Não conhecia o Salamim? Vai conhecer agora comigo. Porque o Salamim, ele é uma caixa com medidas específicas, uma caixa formada, né, de madeira, que colhe a farinha, até 10 quilos de farinha, porque nós medimos o volume de 10 mil centímetros cúbicos, e é chamado de Salamim porque tem uma história, toda casa de farinha tem ela. Então, essas sociedades que vivem bem distante aí da nossa região metropolitana, que tem casa de farinha, ainda usa o Salamim como suporte, tá bom? Isso não tem problema nenhum não, tá? Está na nossa história, faz parte da nossa cultura, a gente precisa levar em consideração, não esquece disso.
Proporcionalidade, então, fala sobre razão, proporção e escala. E é óbvio que eu preciso revisar com vocês essas simbologias. Por quê? Você está no Prepara Enem e SSA. Ambas as avaliações são diferentes. Então, se liga aí que no Enem tem uma abordagem, né, no texto mais longo, um texto mais histórico, mais aplicado ao mundo real, aos fenômenos, e lá no SSA um texto mais curto, mais objetivo para saber se você realmente lembra da fórmula e da aplicação dela, tá bom? Então por isso que a gente tem que falar que na proporção, a ideia de razão também, A, barrinha inclinada B, A como numerador, B como denominador, mas existem outras nomenclaturas que vocês já sabem disso, que eu sempre repito aqui, que é parte todo, minuendo e subtraindo. É bom entender dessas nomenclaturas, porque você vai estar aprendendo mais verbetes sobre a mesma coisa. E A, dois pontinhos B também pode ser representado na forma de razão. Tranquilo? A gente vai ler sempre A está para B ou A para B, ok? E esses números que nós temos sobre a razão, como eu falei para vocês, ó, tem outra nomenclatura, antecedente e consequente. Então, memoriza aí que tem outros nomes para a mesma função lá na fração, porque a razão é uma fração, tá bom? Lembrando que na proporção eu vou ter a relação de igualdade entre duas razões. Então, A está para B, assim como C está para D. E o professor de matemática sempre fala isso, tá? Produto dos meios pelos os extremos. Ou seja, eu multiplico A vezes D e vou igualar a multiplicação de B vezes C, que você já está acostumado, o professor sempre fala em sala de aula, e aqui a gente vai pôr em prática. Olha no slide comigo a animação aí, ó. A vezes D é igual a B vezes C, tá bom? Em uma proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. E nós chamamos essa proporção, essa propriedade, de propriedade fundamental das proporções. Combinado? Agora vem comigo que eu vou te mostrar aí os meios extremos no slide, viu? O A e a parte de baixo aí no denominador B. Não esquece, por favor, que B e D, né? Ambos têm que ser diferentes de zero, tá bom? Então segue comigo agora para a gente ir direto para a atividade, porque nós vamos agora pôr em prática justamente tudo isso que a gente está trazendo como teoria para vocês, tá bom? Em um reservatório com capacidade para 8 metros cúbicos de água, está com 2.000 litros de água. Eles adoram isso, tá? Tanto o Enem como o SSA, eles vão fazer com que você trabalhe as mudanças das propriedades, das características das grandezas, tá bom? Então ele, veja, deu 1 metro cúbico e lá deu litragem para você poder fazer a correlação. Então a pergunta é, qual é a razão da quantidade de água que está no reservatório, né, para a capacidade total? Observe comigo, por favor, olha comigo aí no slide que a capacidade do reservatório é de 8 metros cúbicos. Se eu transformar isso em litragem, em litros, eu vou ter aí 8.000 litros, tá bom? Fazendo essa comparação. E para lembrar, a questão trouxe que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Ele adora fazer essas comparações. Isso é da própria questão do nível do Enem e também do SSA para você. A solução seria essa, ó. Segue comigo aí no slide. 8 metros cúbicos corresponde a 8.000 litros de água. E agora eu tenho litros com litros lá, que está dentro do reservatório, que são 2.000, e eu posso fazer essa comparação. Veja que questão muito simples. O trabalho é a transformação das unidades de medidas, apenas isso. Então, eu vou colocar a relação que ele pediu, tá? Que é a quantidade de água que existe no reservatório para a quantidade total. Não inverte, por favor, porque na solução você pode encontrar a resposta e achar que é o gabarito. Não é, o gabarito é a quantidade do reservatório para a quantidade total. Fechou? Então vê comigo aí, ó, 2.000 está para 8.000. Óbvio que você não vai dividir 2.000 por 8.000. Simplifica, é muito mais rápido e fácil. Vê comigo, ó, simplifica. Corta esses 3 zeros do 2.000, corta os 3 zeros do 8.000 no denominador. Aí, ó, do jeito que está na animação, e aí eu vou fazer uma relação.
2 para 8, dividindo 2 por 2, 1. 8 por 2, 4. Então, a relação é de 1 quarto. O que eu tenho como resposta para essa questão é que a quantidade de água que está dentro do reservatório, que tem a capacidade máxima de 8.000 litros, é de 1 quarto. Fechou? Agora vem comigo para a questão número 2. Segue ainda no slide, tá bom? Qual é a escala de um desenho em que o comprimento de 3 metros está representado por um comprimento de 5 centímetros? Mais uma vez, ó, vem aqui comigo e presta bem atenção. Eu preciso, sempre que trabalhar a escala, fazer uma relação com a mesma unidade de medida. E normalmente nós transformamos as outras unidades de medidas em centímetros para ficar mais claro, tá? Então, para a solução, volta lá no slide e aí não esquece dessa relação. Comprimento do desenho vai ficar na parte superior da minha razão, ou seja, o meu numerador é o comprimento do desenho e o meu denominador é o comprimento real. E aí, normalmente, comprimento real, nós fazemos essa transformação para centímetros, tá bom? Observa aí, ó. 3 metros corresponde a 300 centímetros. Aí agora que eu tenho as duas unidades na mesma unidade de medida, que é centímetros, então eu posso fazer a comparação. Então, o comprimento representado, ou seja, o desenho, 5 centímetros, dividido por 300 centímetros, tá bom? Fazendo essa divisão proporcional, eu tenho 5 dividido por 5 é 1 e 300 dividido por 5, 60. Então, a representação é essa aí que vocês viram, 1 por 60, tá bom? Ou 1 para 60. Na sequência, então, vamos para a questão 3. Um certo galinheiro existem galos e galinhas na razão de 3,17 avos. Sabendo se o número de galinhas supera em 210 o número dos galos, a quantidade de galos é D. Essa questão é bem interessante e ela realmente é uma questão baseada na vida real, tá? Mas para montar você precisa ter uma noção lógica de como vai fazer esse sistema. Vem comigo, olha, o número de galos pode ser expresso por X e é óbvio, né? Já que o número de galinhas pode ser expresso por X mais 210. Professor, por que X e X se são galos e galinhas? Ambos são aves. Então, nós vamos usar a mesma letra para representá-los, tá? Excede A mais 210, então o número de galinhas vai estar expresso como X mais 210. Combinado, então? Vem comigo para a gente poder montar. Olha aí no slide, ó. Como o número de galos é menor que o número de galinhas, a razão para 3 para 17 vai ser comparada agora fazendo uma grandeza, né, diretamente proporcional. Aquela lance da propriedade que a gente tem, que é produto dos meios pelos extremos. Lembra disso? Então, X, número de galos, né, está para X mais 20, número de galinhas. Assim como a proporção foi dada na questão. 3 galos para cada 17 galinhas. Isso é mais ou menos a realidade, tá bom? Veja aí, vou fazer produto dos meios pelos extremos, então eu vou ter 17 vezes X ou X vezes 17, tanto faz, fica à vontade. Eu vou nomear 17x e vou multiplicar 3 por X mais 210. Não esquece desse detalhe da multiplicação, do 3 vezes X mais 17, que a gente vai fazer aquela operação do chuveirinho. Lembra dela? Lembra não? Então olha no slide aí o que é chuveirinho. Ó. 3 vezes X mais 3 vezes 210. É óbvio, né? 3 vezes X, 3x. 3 vezes 210, 630. Já vou colocar aqui para vocês. Então, eu tenho 17x igual a 3x mais 630. E, normalmente, nós, professores lá do ensino médio, de cursinho, para facilitar para vocês, o que a gente pede? Nós pedimos que mais rapidamente você lance esse 3x para o outro membro, fique 17x menos 3x, porque ele vai mudar o sinal, ok? Se liga aí, igual a 630. Então, eu tenho 17x menos 3x igual a 630. Agora é só continha fácil.
Porque 17x menos 3x, eu vou ficar com 14x igual a 630. Mais uma vez, ó, só operação básica. O 14 que está multiplicando o x vai passar para o outro membro, só que ele vai mudar a operação dele, vai ficar dividindo, tá bom? Então, x vai ser igual a 630 dividido por 14, agora é só na ponta do lápis, e aí vai dar x igual a 45, marcou a questão. Viu como foi tranquilo? A dificuldade é a montagem, mas o resto você já sabe. E eu confio em você para resolver essas questões, mandar para a gente aí também as noções. Quarta questão já na sequência. A escala indica 1 centímetro no mapa, corresponde a 60 quilômetros na distância real. Veja, 60 quilômetros, não esquece, tá? Nós vamos ter que transformar 60 quilômetros em centímetros para poder ficar na mesma unidade de medida. Lembra disso? E lembra também da fórmula? Eu tenho o tamanho lá do mapa na parte do numerador da escala e no denominador o tamanho real. Aí está na animação, você está vendo que quando ele fala no mapa é em linha reta, na vida real isso não acontece tão facilmente assim. Mas a gente arredonda, tá bom? Qual é a distância real aproximada em linha reta? Veja que ele fala em linha reta, mas é aproximada, tá bom? Entre os dois municípios aí colocados no mapa. Então, trazendo agora para o slide para resolver esse problema, nós temos que observar a distância no mapa real, que ela está dada em quilômetros, e fazer aquela transformação da unidade de medida. No mapa, ele está assim, ó, que a base do mapa para a gente calcular em linha reta, né, entre Recife e João Pessoa, ok? Então, vamos lá. Eu fiz uma tabelinha, mas você pode fazer isso rapidamente no seu caderno ou lá na prova, colocando em proporção, tá bom? 1 está para 2,5, assim como 60 está para x. Por quê? Porque é óbvio, né, que ele colocou lá na questão para você fazer as transformações. Veja aqui, distância em centímetros, e lá no mapa tem a cada 1 centímetro a distância entre Recife e nossa Paraíba está 2,5 centímetros, e a distância real diz que é 60 quilômetros um para o outro. Como é que vai ser essa proporcionalidade? Então, 1 vezes x, que vai dar o próprio x, 2,5 vezes 60, aí você nem precisa mais transformar. Tá vendo como foi fácil essa? Nem precisou transformar 60 quilômetros em centímetros, já faz direto, porque aí a proporção é para saber qual seria a distância real baseado nessa relação de 1 para 2,5, tá bom? Vamos lá. 2,5 vezes 60, eu vou ter 150 quilômetros, que é mais ou menos o que você saindo de Recife, vai chegar lá próximo. Dá uma quantidade menor, óbvio, né? A questão não foi tão real, mas é bem aproximado, tá bom? Então, a resposta é 150 quilômetros para você. Quinta questão. Um automóvel faz 40 quilômetros com 5 litros de etanol. Etanol é o famoso álcool. Se você não viu ainda, o nome é escrito lá na bomba de gasolina. Etanol é o álcool, tá bom? Realizando uma viagem de uma cidade para outra com base nesse consumo, ou seja, a cada 40 quilômetros ele gastou 5 litros, né? Fazendo uma divisão rápida aí, 40 por 5, eu vou ter mais ou menos aí 8 quilômetros por litro, tá? Já fazendo um cálculo base, então eu já sei quanto que ele gasta por litro. Bom, qual deve ser a quantidade de etanol necessária para 170? Vamos fazer essa proporção? Mais uma vez aí a proporção, ó. 40 está para 5, 170 quanto que eu vou gastar de litragem de combustível. Então, distância e consumo. Viu aí no nosso esquema? Então, segue com a gente para a gente poder fazer isso. Lembrando, óbvio, né, que essa é uma grandeza diretamente proporcional. Por quê? Maior distância, maior consumo. Óbvio, né? Óbvio. Então, vamos para a nossa... Como maior distância, maior consumo, na relação aí produtos dos meios pelos extremos, tá? 40 vezes x vai dar 40x, 170 vezes 5. Como é que fica isso? Vamos multiplicar. 170 vezes 5 dá 850 e eu vou dividir 40, porque você já sabe, né? O oposto dessa multiplicação é a divisão. Então, x vai ser igual a 850 dividido por 40, eu vou obter aproximadamente aí 21 litros
e 21,25 litros, tá bom? É aproximado porque também é óbvio, né, que durante o percurso, se você acelerar demais, pode aumentar o consumo. Então se liga aí que esses cálculos são aproximados. Tranquilo então? Vamos seguir agora para a nossa sexta atividade para construir um muro. De 17 metros quadrados são necessários 3 trabalhadores. Faz a relação, 17 metros quadrados, 3 trabalhadores, ok? Quantos trabalhadores serão necessários para construir um muro, agora foi escrito corretamente, de 51 metros quadrados? Olha, o muro é maior. Então, observa comigo, é óbvio, né? Se eu tenho 3 trabalhadores para 17, eu preciso construir um muro maior, eu preciso de mais trabalhadores, ok? Então, 17 está para 3, 51 vai estar para quanto? Maior, é inversamente proporcional. Maior quantidade de muro, maior trabalhador para manter o nível de trabalho nessa proporção. Então, nós normalmente invertemos. Olha que na minha tabelinha aí tem 17 sobre 51. E aí, quando eu coloco na proporção, eu inverto lá, tá? 51 sobre 17. Combinado? Só inverter e vai estar tranquilo, beleza? X sobre 3 e nessa proporção nós vamos ter 17x é igual a 51 vezes 3. Então, 51 vezes 3 dá 153. Eu vou dividir por 17 porque você já sabe, né? O inverso da multiplicação é a divisão. Então, 153 dividido por 17, 9. Observe que agora eu vou precisar de 9 trabalhadores para poder, na mesma proporção, construir um muro de 51 metros quadrados. Então, vamos nessa aí, na nossa videoaula. Um muro foi construído por 8 operários em 30 dias. Se ligou? 30 dias, 8 operários. Quantos dias seriam necessários para a construção desse mesmo muro se fosse utilizado 12 operários? Olha, eu aumentei o número de operários, eu vou diminuir o meu tempo. Eu vou ter mais gente na obra, se liga aí, tá? Então é inversamente proporcional. Da minha tabelinha aí no nosso slide temos operário e dias. 8 para 30, 12 para 12. Vou inverter, tá? 12 para x. Mais operários, menos dias. Então vamos inverter? A animação aí não deu muito boa não, mas veja. Se liga aí comigo. Invertendo eu vou ter 8x, 8 vezes x, e aí inverteu os operários, 12 vezes 30, tá? 12 vezes 30 dá 360, vou dividir por 8, então x vai ser 360 dividido por 8, que vai ser igual a 45 dias. Viu aí, tranquilo? Viu como é fácil? É só entender proporcionalidade e aplicar, se liga aí, nessas proporções diretas e inversas e vai dar tudo certo. Eu confio em você, não prepara Enem conosco aqui. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.